Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai estar então falando um outro tipo de assunto que é bastante interessante a gente estar abordando aqui, referente ao efeito do dólar na logística. Principalmente para quem trabalha com câmbio, para quem trabalha com comércio exterior também, é muito importante você estarem sabendo desse assunto, como funciona exatamente todas as variações da taxa de câmbio, tanto do dólar para o real. E é isso que a gente vai estar abordando no vídeo de hoje. E principalmente os seus efeitos na nossa área de logística. Então convido você a ficar comigo neste vídeo até o final, para que você possa estar entendendo esse assunto com mais detalhes, tá bom? Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal Godoy Logística 4.0, beleza? Então vamos para o que interessa. Antes da gente começar a falar então sobre esse tipo de efeito na área de logística, a gente precisa entender exatamente qual a variação do dólar. Durante essa semana aí nós tivemos aí pequenas variações aí no dólar, né? Que bateu o teto aí de 5,89 e chegando aí a 5, fechando em 5,74. Mas nós tivemos aí variações entre 5,69, 5,67, porém isso significa que o dólar está em alta, né? O que era muito comum, o que já não era tão peculiar até anos atrás, até por conta de alguns outros fatores que então estavam impedindo o dólar chegar até 4,20, 4,40, pelo menos 2 anos atrás. Isso então aconteceu. Agora, nesse caso, durante essa semana, hoje é sábado, nós estamos realizando essa gravação aqui, e a gente então pode mostrar para você essa variação do dólar. Então fechou a 5,74. Então isso significa que o dólar está em alta. Mas para que a gente também possa entender o porquê dessa alta do dólar, a gente precisa entender também os diversos fatores também para esse tipo de variação. Nesse caso, a gente tem a taxa de juros, uma vez que o Banco Central americano ele vai aumentar a taxa de juros, o dólar então se valoriza, atraindo então diversos investidores estrangeiros aí que lucram com esses rendimentos, aumentando a demanda por dólares. A inflação, que até então ela está baixa em comparação a outros países, ela se valorizando o dólar então como a moeda, com a moeda local, o seu poder de compra estável, ele acaba atraindo então novos investimentos. A balança comercial, nesse caso, quando um país aí importa mais do que exporta, a demanda de dólares aumenta, elevando o valor da moeda e aí criando então um superávit, que a gente vai estar colocando na descrição do vídeo para que você possa estar entendendo mais sobre esse assunto. Que no caso aí vai ser mais exportações, assim estabilizando e baixando o valor do dólar. Nós também temos outro efeito também, né, que no caso seria nós temos também as reservas cambiais, que os bancos centrais eles podem interferir no valor do dólar, principalmente nas reservas de dólar. Nesse caso, o que acontece? O Banco Central ele pode comprar ou vender dólares para então regularizar a moeda, então reduzindo a sua volatilidade. Que então o dólar é muito volátil, então ele precisa desse controle para então controlar o seu valor de taxas de câmbio. O fluxo de investimentos estrangeiros, que são países que atraem investimento e a oferta de dólares vai aumentando, levando à desvalorização da moeda local, que no caso é o que está acontecendo com o real hoje. A gente vê aí o real se desvalorizando bastante e o dólar então tendo um valor máximo, né? Isso também já acontece também na China também. E aí com isso a China está recuperando a sua economia mas de forma lenta, de forma relevante.
E aí, no caso, ele então só vai ocorrer então uma saída de capital. E nesse caso, um dos fatores que também a gente pode colocar aí também é a guerra da Rússia entre a Ucrânia, que já dura já 2 anos, né? Que nesse caso as empresas deixaram completamente de investir naquele país, investindo então nos seus investimentos em outros países. E é claro que também os commodities também foram totalmente bloqueados. O Brasil ainda compra commodities, fazendo aí então com que então venha se injetar dinheiro na economia. Mas é claro que ainda não é uma realidade tão peculiar assim quanto parece, né? Por conta ainda de outros fatores ainda que ainda prejudicam a nossa economia. Nesse caso também, a gente também pode colocar também em jogo a nossa taxa Selic. Para quem não sabe, essa taxa Selic é o que controla a economia hoje no nosso país. Até então, até um certo ponto, ela estava chegando em 13,75. Hoje, ela está em 11,25% ao ano. Isso significa que a maioria dos empresários ainda estão tendo muito problema ainda para poder investir no país por conta da taxa de juros ainda que é muito alta. Ela estava em chegou a 10,75, chegou a 11%, agora está em 11,25% porque recentemente aumentou na taxa de juros, segundo a última reunião que teve do Copom, que é então o Comitê de Política Monetária. Continuando o nosso assunto, a gente então vai mostrar para vocês quais são os impactos diretamente na logística. A gente então pode definir, no caso aqui, principalmente no transporte, o aumento do combustível, que é oriundo aí dessa oscilação, né, dos preços do barril de petróleo, que até então chegou a custar $140 um tempo atrás, hoje já está em torno de 73, 74 dólares o barril de petróleo. Isso oriundo também dos conflitos no Oriente Médio, que está impactando diretamente nisso, e o aumento da taxa aumento do dólar também, que está influenciando e muito também nesse quesito. E é claro, né, que para a gente ter uma ideia, né, até esse aumento, aumento aí do dólar, né, no caso também e essa oscilação do preço do barril do petróleo também está impactando diretamente aqui no Brasil o preço do combustível, porque dependendo da região, dependendo do estado aí, o preço na bomba está completamente diferente, mas ainda continua o preço lá em cima. E isso para o transporte é muito ruim, porque é claro que isso daí vai impactar muito, principalmente aqui nos custos variáveis, principalmente no pneu também, que é derivado do petróleo, principalmente. Isso também pode ter um impacto maior também. E é claro, para quem é gestor de frota, para quem toma conta de uma frota de transporte, isso é um custo altíssimo, principalmente para quem roda todo dia, para quem trabalha transportando carga, transportando mercadoria. E é claro também a questão de de alguns produtos, né, não só combustível, mas também como um eletroeletrônico, está chegando também mais caro lá diretamente no consumidor final. Isso também tem sido um impacto também muito grande. No caso aqui, para o estoque, né, o que a gente pode definir aqui? As empresas aí que exportam, que no caso importam insumos ou produtos acabados, com o dólar em alta aí, nesse caso, o custo de reposição do estoque ele vai aumentar, elevando os preços de venda e afetando a competitividade, principalmente a margem de lucro. As empresas que dependem aí desses insumos importados
acaba sentindo esse aumento diretamente nos custos, formando ajustes principalmente nos preços e até na redução da margem para poder então absorver esse impacto. E aí, no caso, para as companhias exportadoras, isso pode ser um grande benefício, porque com o aumento do dólar, os seus produtos vendidos em reais, eles vão poder então gerar mais receitas, por exemplo. E também tem uma estratégia também que as empresas utilizam nesse caso, que seria a estratégia hedge. O que seria essa estratégia hedge? Ela então vai fazer a compensação do valor do dólar, seja para alta ou seja para baixa. Eles vão realizar a compensação com um valor mínimo, né? Para que então essas empresas elas não venham perder e também não venham comprometer também o seu capital. Isso também nem comprometendo o seu fluxo de caixa, principalmente nesse tipo de ação. E fazendo aqui um comparativo, né? Pegando um exemplo aqui, a gente comprou o nosso insumo, né? Aqui nesse caso aqui, e a taxa de câmbio estava um valor X. Isso pelo modal aéreo, por caso pode demorar aí 5 dias. Se for aí por navio, aí pode então demorar um período de 45 dias. E aí o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter aí essa preocupação de poder então ter um aumento do custo, e aí então isso impacta diretamente no nosso consumidor final. Elas possam trabalhar diretamente com isso, elas têm que trabalhar diretamente, elas têm que melhorar então o seu mix de compras e principalmente aproveitar a oportunidade de comprar produtos importados, investir em fornecedores locais. Então, isso para nós aqui é muito impactante, porque é claro que com o aumento do dólar, então isso pode ser um impacto muito grande, principalmente para a importação de produtos, porque então os valores então podem variar de acordo com as suas taxas cambiais. Então, se você trabalha, né, com comércio exterior, se você já trabalha comprando produtos importados, comente aqui para nós se você está realmente sofrendo com os efeitos do aumento do dólar e se isso tem apresentado algum tipo de benefício ou se para você tem sido ruim. Eu quero saber de você, se você realmente sabe lidar com esse tipo de situação. E é claro que espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que vocês podem estar deixando seus comentários, compartilhando esse conteúdo com mais gestores de logística, com mais profissionais de logística da área. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve lá, deixe seu like se você gostou desse vídeo e também compartilhe geral aí, beleza? Porque o nosso objetivo aqui e sempre será, sempre levando o patamar da logística através da educação. Era isso por hoje. Esperamos que você possa ter entendido tudo sobre o efeito do dólar na logística e esperamos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.